Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Quero apresentar uma obra, na verdade, em 2 volumes, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Não é um livro psicografado, mas um livro organizado por Rafael Papa, este aqui. E ele convidou várias pessoas no meio espírita, grandes estudiosos das parábolas, ou seja, do Evangelho. O espírita ele precisa se aprofundar nos ensinamentos de Jesus, que estão ali contidos no Evangelho, no Novo Testamento. Isso é uma obra fundamental que nós devemos nos aproximar, nos tornarmos íntimos. E esses 2 livros colaboram muito para isso. E foi uma realização muito feliz, emocionante. Quando eu comecei a ler, já tem os agradecimentos, né, de Rafael Papa, e tem o prefácio que foi escrito por Andrei Moreira. Andrei Moreira é um palestrante espírita, médico homeopata, constelador familiar, escritor e autor, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Eu chorei, intensamente emocionada com as palavras e com a proposta de estarmos caminhando lado a lado, ou melhor, sentados ali, olhando para Jesus e ouvindo suas palavras, quando ele contava as histórias que nós conhecemos por parábolas. Há uma explicação neste livro, porque parábolas, né, existe a introdução aqui do Rafael Papa e a importância do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ter consciência de quão importante é ter o Evangelho nas nossas vidas, mas não é só conhecer. O Evangelho na nossa vida significa vivenciarmos as leis divinas, tendo consciência que os ensinamentos de Jesus nada mais são do que os ensinamentos das leis de Deus. E tem uma passagem aqui, muito bonita, logo aqui no final, que eu gosto muito, nas considerações evangélicas. Oh, meu Deus, desculpa, não é nesse capítulo. É no capítulo anterior, a parábola do festim das bodas. E nessa parábola, do Rafael Lavarini, que fala, ele chama atenção quando Jesus faz a primeira aparição pública, em que ele transforma a água em vinho, numa festa de casamento. Veja que a Maria fala com Jesus que acabou o vinho. Isso ia ser uma humilhação, imagina, estar numa festa em que você não tem mais a bebida ou a comida para festejar com os seus convidados. E Jesus, ele ouve a mãe, ele se compromete em fazer algo e Maria vira para as pessoas ali que iriam providenciar. Ela fala: fazei tudo o que ele vos disser. E essas pessoas encarregadas ali da organização da festa vão e fazem, né? Levam a água e tal. Parece uma frase sem importância, porque Maria estava falando, vamos dizer assim, com os organizadores ou os servos, para que eles
ajudassem ali Jesus, providenciassem, então, os recipientes com a água, e Jesus transformou a água no vinho. Mas a frase é de uma profundidade sublime, que só podia vir de um espírito como Maria. Ela nos manda fazer tudo o que Jesus nos diz. E as parábolas, elas são histórias, uma forma que Jesus encontrou, dentre outras, a sua metodologia, tá? Era utilizar dessas histórias para falar dos ensinamentos de Deus, tanto que muitas parábolas ele faz referência ao reino dos céus. E ele fala com mulheres de determinada forma, com determinados elementos daquele contexto que eram comuns para as mulheres. Ele fala com os pescadores, ele fala com os agricultores, ele fala com cada um, de acordo com o modo que cada um vivia, o entendimento que cada um possuía. Nós precisamos conhecer o que Jesus ensinou, mais do que isso, vivenciarmos. Ao ler essa obra, a sensação é de estarmos ali, sentados ou caminhando com Jesus, ouvindo as tais histórias. E dando um mergulho, aprofundando o conhecimento, estando naquela época e trazendo para o dia de hoje, pensando como que eu posso fazer o que Jesus está me dizendo. E aí cumprir com o que Maria disse. Faz o que ele vos mandar. Nós precisamos compreender, colocar no nosso coração o Evangelho, deixar ele brotar, germinar, dando os frutos através da vivência. Essa é uma obra que eu indico, recomendo muitíssimo que as pessoas adquiram e leiam. Eu fiz uma leitura diária, reservei um horário, todos os dias, naquele horário, com muita disciplina, fiz minha oração, fiz a leitura. A leitura em si é uma oração, é uma conversa com Jesus, é um encontro com Deus. E é aprofundar em nós mesmos, numa autorreflexão, num processo de autoconhecimento, porque nós vamos nos deparar com os personagens sendo nós mesmos. Quando nos perdemos, igual a ovelha perdida, ou quando vamos para o mundo esbanjar tudo que temos até nos darmos conta da miséria e do sofrimento que nós acabamos buscando para nós. Quando nos afastamos do nosso Pai e arrependidos e com muita humildade, nós retornamos e compreender que Deus nos espera, e aqueles que já estão nas festas já estão vivendo a felicidade ao lado de Deus. Todo esse simbolismo, uma riqueza profunda, o tempo todo é um convite para que nós nos voltemos para Deus, para que ao lado dele sejamos felizes, porque o tempo todo é uma festa estar com Jesus e com o Pai amoroso, justo e bom. Fica aqui a minha recomendação para que façam essa leitura
movido por um sentimento de conhecer a si mesmo, se reconhecer nesse processo e se transformar para poder encontrar esse caminho, a verdade e a vida que vai nos levar até o Pai. Ótima leitura, ótima indicação. Se inscreva aqui no canal para receber mais indicações, para assistir os vídeos com leituras comentadas. Essa obra eu não vou fazer a leitura comentada, porque é de uma profundidade que eu acho que tem que ser cada um no íntimo do seu, né, do seu lar, do seu coração, no seu tempo, no seu ritmo. Mas eu sugiro que façam uma leitura, não é ler para dormir, ler à noite para dormir. Leia movido da intenção de aprender e de se transformar para vivenciar o Evangelho. É muito profundo, é muito sério. Nós precisamos ter esse despertar que não há outro caminho que não seja vivenciar o que Jesus nos ensinou. Por isso nós precisamos compreender o que está na doutrina dos Espíritos. Então, são as parábolas de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Todo o ensinamento ali, junto com os ensinamentos de Jesus, numa combinação perfeita, que nos leva para esse encontro com Jesus, a caminho do reino de Deus. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.